Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o professor José Júnior e este é o canal Blog do Professor José Júnior. Neste vídeo eu quero trazer uma breve reflexão, principalmente para você, pastor e superintendente de EBD. Eu quero que você preste bem atenção nas palavras que você vai ouvir, principalmente você que é pastor e principalmente você que é superintendente de EBD. Preste muita atenção. Muitas vezes não é fácil perceber de imediato se uma pessoa tem ou não um chamado para ser professor de EBD, mas algumas coisas devem ser muito bem observadas antes de convidar alguém para ser um professor de EBD. Existem pessoas que são excelentes pregadores, mas isso não significa que essas pessoas serão bons professores de EBD. Existem pessoas que têm um conhecimento bíblico excelente e muito aprofundado, mas isso não significa que tais pessoas serão bons professores para a escola bíblica dominical. Conhecimento bíblico aprofundado é muito bom mesmo. Mas o que é mais importante, irmãos? Comunhão com Deus ou conhecimento bíblico aprofundado? O que você acha que é mais importante? Comunhão com Deus ou conhecimento bíblico aprofundado? Com certeza, irmãos, o mais importante é comunhão com Deus. Tem muitas pessoas que têm um conhecimento bíblico aprofundadíssimo, mas não têm comunhão com Deus. E tem pessoas que têm comunhão com Deus, mas não têm ainda um conhecimento bíblico tão aprofundado. Às vezes o pastor da igreja ou superintendente de EBD, ele percebe que uma pessoa tem um conhecimento bíblico aprofundado e logo ele pensa, vou chamar essa pessoa para dar aula na EBD. Cuidado com esse tipo de coisa, tá? Lembre-se que o conhecimento bíblico aprofundado é muito bom, mas o mais importante é comunhão com Deus. Então, quando você vai chamar uma pessoa para dar aula na escola bíblica dominical, observe primeiramente se essa pessoa tem comunhão com Deus, tá? Sempre observe isso. Se a pessoa tem comunhão com Deus, porque há pessoas que têm conhecimento bíblico aprofundado, mas não têm comunhão com Deus. E há pessoas que não têm um conhecimento bíblico tão aprofundado ainda, mas têm comunhão com Deus. Então, quando você for chamar uma pessoa para dar aula na EBD, primeira coisa que você deve observar não é se a pessoa tem um conhecimento bíblico aprofundado, mas é se essa pessoa tem comunhão com Deus. Se possível, converse com a esposa dessa pessoa que você quer convidar para dar aula, converse com o marido dessa pessoa que você quer convidar para dar aula, porque, como alguém disse certa vez, se você quiser saber se uma pessoa é crente, não observe essa pessoa na igreja, converse com o marido dessa pessoa, converse com a esposa dessa pessoa, aí você vai saber se essa pessoa é crente mesmo, se essa pessoa tem comunhão com Deus ou não. Então, vai chamar alguém para dar aula na escola bíblica dominical, primeira coisa que você deve observar é se a pessoa tem comunhão com Deus e não se a pessoa tem um conhecimento bíblico aprofundado. Uma pessoa que tem conhecimento bíblico aprofundado, mas não tem comunhão com Deus, é aquele tipo de pessoa que, embora tenha um conhecimento bíblico aprofundado, não tem humildade, quer mostrar que sabe mais que os outros, quer ensinar humilhando. Você conhece gente assim? Eu conheço. Eu conheço professores de EBD, não na minha igreja, graças a Deus, mas de outras igrejas, que têm um conhecimento bíblico aprofundado, mas não têm humildade. E a grande marca de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é a humildade. Eu próprio já tive professores de teologia que tinham muito conhecimento bíblico, mas não tinham humildade. Ensinavam humilhando, ensinavam tentando diminuir a pessoa que eles estavam ensinando. Então é muito importante o superintendente da EBD e o professor da EBD ficarem atentos
a esse tipo de coisa, a esse tipo de situação. Quando você for chamar alguém para dar aula na EBD, observa se a pessoa tem comunhão com Deus e não necessariamente se a pessoa tem um conhecimento bíblico aprofundado. Há uma lista, irmãos, de 6 perguntas que todo professor de EBD deve fazer a si mesmo. E eu até marquei para passar para você. Primeira pergunta que um professor de EBD deve fazer a si mesmo. Primeira pergunta: por que estou dando aula? É para a glória de Deus ou é para a minha glória? Segunda pergunta que um professor de EBD deve fazer a si mesmo: eu tenho comunhão e intimidade com Deus ou apenas conhecimento bíblico? Terceira pergunta que um professor de EBD deve fazer a si mesmo: como eu reajo diante daqueles que têm menos conhecimento bíblico que eu? O sentimento que passa em meu coração é o de soberba ou o desejo sincero de transmitir o que eu sei para a glória de Deus, sem arrogância, sem soberba? A quarta pergunta que um professor de EBD deve fazer para si mesmo: como eu reajo diante daqueles que têm mais conhecimento bíblico que eu? Eu desejo aprender com eles, com toda a humildade, ou eu me irrito com aqueles que sabem mais do que eu? A quinta pergunta que um professor de EBD deve fazer para si mesmo: eu realmente tenho um chamado para dar aula de EBD ou eu simplesmente gosto de ter o status de professor? E a sexta pergunta que um professor de EBD deve fazer para si mesmo: eu sou o professor que eu gostaria de ter? Quando eu estou tendo aula de EBD, que eu estou na condição de aluno e eu estou vendo uma pessoa dando aula para mim, se aquela pessoa agir exatamente da forma que eu ajo quando eu estou dando aula, eu vou gostar ou não? Então essas são perguntas que todo professor de EBD deve fazer para si mesmo. E reforçando, você que é pastor, você que é superintendente de EBD, quando você for chamar alguém para dar aula na EBD, preste muita atenção nisso. Preste muita atenção se a pessoa tem comunhão com Deus. Porque há muitos professores de EBD hoje em dia que eles têm um bom conhecimento bíblico, mas eles não têm intimidade com Deus. Então tome muito cuidado com isso. Muito cuidado com esse tipo de coisa. Você pastor, você superintendente de EBD, quando você for convidar alguém para dar aula na EBD, preste muita atenção para que você não coloque alguém ali sem intimidade com Deus. Porque conhecimento bíblico aprofundado, volto a repetir, é muito bom, mas é muito mais importante a comunhão com Deus. E você, pastor, superintendente de EBD, sempre fique atento, sempre procure acompanhar as aulas dos professores de EBD da sua igreja para que você veja se eles realmente estão na direção de Deus ou não. E é sempre muito importante você perguntar para os alunos da EBD se eles gostam do jeito de determinado professor, se eles gostam da forma como o professor dá aula. Esse tipo de coisa é sempre muito importante o pastor e o superintendente de EBD estarem atentos a esses detalhes, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Se foi útil para você, deixa o seu joinha, se possível deixa um comentário, porque assim o YouTube entende que o nosso conteúdo é mais relevante e irá sugeri-lo para mais pessoas. Que Deus abençoe em nome de Jesus e até a próxima.